porque assim, vai para educação física porque não tem caminho. Mas agora tem um caminho, que é a licenciatura em dança. Isso veio depois da regulamentação, porque a profissão de vocês foi regulamentada. Foi regulamentada para fazer, se não me engano, uns 2 meses. Ah, tem tão pouco tempo É, assim? pouco tem, assim, regulamentada na Câmara, que foi, Tá. né, que foi defendido tudo e foi regulamentado, que o Congresso aprovou. Talvez, acho que não tenha nem 2 meses. Isso vem tramitando já faz muito tempo. Muitos anos, né? É muito tempo. E aí eu falo, puxa vida, agora eu tenho uma profissão, né? Depois de 35 anos, que eu atuo em 35 anos já, agora a gente tem uma profissão realmente, né? Porque as pessoas perguntam pra você vai fazer um crediário, né? Ah, qual a sua profissão? Ah, eu sou bailarina. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu quero saber Com que você Você trabalha? trabalha com o quê? Eu trabalho com balé. Mas a sua profissão qual é? Eu sou bailarina, né? E aí você tem que provar com a carteira de trabalho, falar assim, olha, pra você ver que eu não estou mentindo, que eu sou uma pessoa, tá aqui o meu registro. Ai, você é bailarina mesmo? Ai, que chique. Ai, Aí a pessoa fica sem graça, aí ela vai, ai, que tudo. Ai, mas eu sempre quis dançar. E ela fala assim, eu sempre quis dançar, sei lá, forró. Eu falo, então, Então, dança de mas salão, não tem nada a ver. Diferente. é diferente. Mais visibilidade, mais reconhecimento. E também acho que mais interesse, Mais né? interesse. De outras pessoas, Sim. né? De pessoas que gostam da dança, que se identificam com essa arte, mas que de repente não viam nessa arte uma profissão, Uma né? possibilidade, Uma né? possibilidade. Uma Não via isso, ia fazer possibilidade. outra coisa porque não via como profissão. Inclusive, eu queria falar uma coisa para você. Muita gente, né, não vê ainda como profissão. Teve um episódio há uns anos atrás de uma menina, não sei se você chegou a ver isso. Se não viu, tá na rede social até hoje, né, gente? Porque rede social é eterna, né? E É, quando volta, pelo amor de Deus, quando é volta a verdade. história, vira né, um inferno na vida da pessoa. Teve uma menina ali que fez uma participação em um programa, depois ela foi até o Faustão fazer uma participação no programa do Faustão e ela fez um comentário infeliz, né? Muito infeliz. Ela fez o comentário: olha, eu estou fazendo isso. Se nada der certo, eu vou virar uma bailarina do Faustão. Faustão ficou bravo, né? Quem assistiu falou: meu Deus, o que essa moça tá falando? Mas eu acho que muita gente ainda tem esse pensamento sobre a dança, né? E não faz ideia, né, Isabel, Nossa, não. da formação que as bailarinas do Faustão têm e tudo que elas já passaram para estar ali. Então, no caso do naquela época, realmente foi um comentário infeliz. Muito Ainda, infeliz. ela poderia ter falado isso para qualquer pessoa. Menos para as Menos bailarinas do para Fausto Faustão. Silva. Por quê? Porque, primeiro, aquele balé, isso é uma coisa que eu tenho certeza, pela exigência dele, pelo profissionalismo dele. Quando ele criou aquele programa, que ele queria bailarinas, ele queria as melhores. Então, todas elas têm formação aqui, ou começaram seus estudos aqui e foram embora do país para se formar. Então, todas elas tinham formação internacional. A formação delas não era aqui. Eu nunca vi ninguém falar assim, porque fulana de tal dançou comigo, se formou na minha escola. Mentira. Pode ter estado lá. Sei lá, de repente no começo da carreira. Mas a formação de 99%. 99%. Algumas se formaram sim, pouquíssimas, 3, 4. Se formaram no Rio de Janeiro. Mas como o Rio de Janeiro é o celeiro no Brasil de artistas, com certeza elas foram fazer especialização fora. Porque não dá para você pegar uma bailarina que tem uma formação mais ou menos e montar uma coreografia por semana. Elas tinham um balé toda semana. Todas, tirando as propagandas, né? Conforme, por exemplo, o Magalu. As bailarinas dançavam, as propagandas tinham as mesmas coreografias. Só que conforme o elenco ia passando para assistente de produção, conforme elas ia criando-se novas vagas, que entravam outras, ficava o elenco principal na frente. O elenco de elite do Fausto eram as primeiras bailarinas que ficavam na frente. A Aline liderou elas por muito tempo.
antes dela se aposentar. Ela ficou muito tempo com ele. E ele sabia da formação de cada uma, porque muitos falam isso, né? Que ele era um pai para todo mundo. Então, ele era o cara que ele sabia da formação de cada um de lá. Ele não. Os funcionários que trabalhavam com ele, não tinha ninguém que ele não soubesse o nome, que ele não soubesse quem era, que ele não soubesse o mínimo da pessoa. Ele tinha esse cuidado. E eu acho esse cuidado muito importante para quando a gente trabalha com outras pessoas, né? Em Sim. qualquer ramo, né? E realmente foi um comentário muito infeliz, porque assim, para você chegar nessa formação, primeiro, você tem que fazer técnicas de balé clássico. O que seriam as técnicas? Fazer as aulas práticas. Dentro das aulas práticas, a gente não tem só aula de barra clássica, a gente tem barra, a gente tem condicionamento físico. A gente tem pilates, que hoje em dia no Paganov a gente tem balé technique, que é uma técnica de pilates com bola, até com os aparelhos, que é voltada para potencializar o bailarino. Você tem que fazer que nem na Unicamp. Na Unicamp eles têm aula de capoeira, eles têm contemporâneo. Então, assim, você não faz só o balé clássico, você faz outras coisas. Você tem que estudar teatro, porque quando a gente vai fazer repertório, a gente usa uma técnica do teatro que chama pantomima. Uma das técnicas. Porque no balé é igual na ópera você canta, né? E no balé você atua. Mas eu não posso falar, eu vou me casar. Eu tenho que mostrar pra você que eu vou me casar. Olha, eu sou fulana e eu estou prometida, eu vou me casar. Não posso, né? Então, não é só a técnica. O que a gente faz aqui no Brasil é muito mínimo em comparação ao que o Bolshoi, por exemplo, faz aqui, né, no Brasil. Porque lá eles têm as crianças que são selecionadas, que ficam lá e estudam. De manhã, vão para a escola. Aí o ônibus vai buscar e leva pro centro do Bolshoi. Aí chega lá, elas almoçam, aí elas têm que fazer tem que estudar, fazer lição, aí elas vão para a sala, aí elas vão estudar, aí um dia elas têm história da dança, depois tem laboratório coreográfico, aí aula de contemporâneo, tem a balé técnica, tem a técnica clássica, tem técnica moderna. Então, assim, tem técnica folclórica, porque aqui eles ensinam o folclore brasileiro. Eles ensinam as danças da dança caráter, que a gente chama, né? Danças eslavas, espanholas, eles ensinam, né? Mas o foco aqui é trabalhar com a diversidade mesmo. Então, eles ensinam outras técnicas de danças. Então, a gente tem professores brasileiros atuando na escola. E é isso, assim, a formação é muito vasta. E eu trabalho com dança há 35 anos. E eu atuo, né? Eu sou bailarina há 41, né? Então é assim, quanto mais a gente estuda, mais a gente tem que estudar. Não tem jeito.